Alberto. Gravação iniciada, presidente. Ok, bom dia, senhores. Dando início ao turno matinal do dia 25/9/2020, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, doutor Walker. Bom dia a todos. Ótima sessão. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Zé Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os amigos. Bom dia, Corinto. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, Denise. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Ok. Começaremos pelo item 656, que eu peço ao apoio que o convoque para participar da sessão, que ele fará a sustentação oral. Tá, Alberto? Farei a convocação, presidente. Obrigado. É meu esse item, né? Não sei. É Odebrecht. É do Vinícius. 56 da pauta, doutor Antônio Carlos. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Recurso de ofício, Vinícius. Isso. Isso é uma coisa difícil. Vocês chegaram antes de mim lá. Beleza. Sabe que eu estava esquecendo dos repetitivos que tinham ficado para trás. E eu estava amanhã na academia e eu conversando com o personal, aí eu falei, e aí, conseguiu acabar tudo? Eu falei assim, Antônio Carlos, o seu processo na verdade eu lembrei de um processo que tinha repetitivo, eu falei, vou ter que olhar os outros. Eu enviei uma mensagem privada no chat. Você imagina. Correto. Copia e copia. Copia e cola. Parece que ele está entrando, hein? Presidente Patrono já foi convocado. Ok. Doutor Guidoni, bom dia. Tudo bem, senhor? Tentando achá-lo aqui. Ok. Ah, tá aqui, achei. Como vai, doutor Jesus? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bom, tudo bom. Como é que você está passando aí o período de pandemia? Dentro do pode saúde, passar, né? pelo menos, com saúde. Com saúde, com certeza. Bom, mais ou menos, né? Tem os programas da velhice. Esses me acompanham a cada dia mais. O doutor Guidoni foi meu companheiro de Câmara Superior há muitos anos. Doutor Guidoni, o senhor está ouvindo direitinho, vendo todo mundo? Estou ouvindo perfeitamente bem. Ok, então vou passar a relatoria ao doutor Vinícius. Doutor Vinícius, é o item 656, é um recurso de ofício, o interessado é o Odebrecht, e o processo final 2015-88, o senhor já está com a palavra, doutor Vinícius. Ok. Vou bem descrever os fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido. Dos atos administrativos, os autos de infração de folhas tais foram lavrados para exigência da contribuição para o financiamento da Seguridade Social e para o PIS, referentes ao ano calendário de 2010, nos valores tais, respectivamente, sob o fundamento de omissão de receitas. O termo de constatação fiscal, depois de apresentar características da fiscalizada, histórico dos procedimentos, destacando as intimações para o contribuinte apresentar as justificativas e comprovação, conclui ter havido omissão de receitas para fins de apuração das contribuições para PIS/COFINS, sob o entendimento de que as receitas auferidas em decorrência da prestação de serviços a outras empresas do mesmo grupo econômico não foram registradas em DACOM. Complementa que a fiscalizada utilizou de ativos próprios cujos custos não foram rateados. B, a prática de rateio de despesas resultaria em verdadeira confusão patrimonial. C, a fiscalizada reconheceu tratar-se de prestação de serviços a contabilizar os valores
como receita na DIPJ 2010. B. Da defesa. Em sua peça de defesa, depois de tratar da tempestividade, a interessada, no tópico 2 do lançamento fiscal, faz alusão aos atos administrativos registrando, que tem por objeto a participação em outras sociedades, figurando como empresa holding do grupo Odebrecht Agroindustrial, que instituiu o denominado Centro de Serviços Compartilhado, o qual tem a função de centralizar as atividades administrativas relativas às empresas do grupo econômico, entre as quais atividades jurídicas de tecnologia, de informação, meio ambiente, finanças e contabilidade. As despesas são posteriormente reembolsadas pelas demais empresas do grupo, de acordo com o critério de rateio determinado em contraponto em contrato pré-estabelecido entre as partes, que a fiscalização desconsiderou a natureza do contrato de rateio de despesas celebrado entre as partes, constituindo pretensos créditos de PIS e de COFINS, que a fiscalização tem como núcleo de sua acusação o entendimento exarado em solução de consulta pela 8ª Região, sob o número 36/2009. No tópico 3 da síntese das razões da impugnante, defende o cancelamento dos autos de infração por entender que I. Padecem de nulidade material, pois violam entendimento de solução de divergência 2313 da COSIT de observância obrigatória pela fiscalização. Os lançamentos estão fundamentados em solução de consulta fiscal da 8ª Região Fiscal, expressamente superada pela COSIT. 2i. Rejeitada a preliminar de nulidade, resta comprovado que tais valores não se sujeitam à incidência de PIS/COFINS por expresso entendimento da COSIT. 3i. Que não poderia oferecer tais serviços por impedimento legal ao exercício de tais atividades. 4. Conforme entendimento da própria COSIT, a forma de contabilização dos valores correspondentes não tem o condão de afastar a natureza de reembolso de despesas. 5. O fato de não ter rateado os gastos não descaracteriza o contrato de rateio celebrado entre as partes, já que tais gastos sequer se referem ao ano calendário fiscalizado. No limite, caberia à fiscalização questionar o montante de despesas distribuído entre os participantes do rateio. 6. Os critérios de rateio foram fielmente aplicados. 7. Não há previsão legal para a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Nos tópicos seguintes, a interessada detalha os argumentos para cada item acima enunciado. Apreciando a impugnação, a 4ª turma da DRJ Ribeirão, em Belo Horizonte, julgou improcedente o lançamento fiscal nos termos da ementa a seguir transcrita. Rateio de despesas dos valores auferidos pela pessoa jurídica centralizadora das atividades compartilhadas como reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico pelo pagamento dos dispêndios comuns não integram a base de cálculo da COFINS e do PIS apurada pela pessoa jurídica centralizadora. Tendo em vista que o crédito exonerado ultrapassou o valor de alçada então estabelecido, a decisão foi submetida à apreciação deste CARF de acordo com o artigo 34 do Decreto 7235, por força do recurso necessário. É o relatório. Obrigado, doutor. Doutor Guidoni, são 9 e 14 minutos, o senhor tem 15 minutos regimentais. Obrigado, senhor presidente. Vou tentar compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Vamos lá. Estou fechando aqui. Compartilhar a minha tela aqui. Os senhores estão vendo, senhor presidente? Sim, perfeitamente. Os senhores conselheiros, todos estão vendo? Sim, todos estão vendo, doutor Guidoni. Ótimo. Senhor presidente, bom dia novamente, senhores conselheiros, serventuários, bom dia a todos. Bom, o caso que me traz aqui é um caso, no entendimento da contribuinte, relativamente simples. É um caso que versa sobre auto de infração de PIS/COFINS, ano calendário 2010, como foi bem relatado, em que a discussão basicamente cingiu-se, ou pelo menos a autuação cingiu-se ao entendimento da solução de consulta número 36 de 2009, da 8ª Região Fiscal, que não admitia, à época da sua edição, o rateio de despesas administrativas entre empresas de um mesmo grupo econômico,
né? Então, nesse caso, basicamente, o que entendeu a fiscalização é que todo e qualquer valor que tivesse sido e que foi recebido pela contribuinte, holding do braço agroindustrial, que atualmente se chama Ativos, né? Que basicamente é uma holding, embaixo dessa holding há usinas de açúcar e álcool. Então, todas as despesas administrativas que foram compartilhadas, entenda-se, contabilidade, jurídico, presidência, conselho fiscal, as despesas de remuneração em geral e os custeios administrativos dessa máquina administrativa compartilhadas entre todas as usinas, porque aqui eu acho importante o esclarecimento de fato, né? Basicamente, a companhia tinha um diretor jurídico, e o diretor jurídico atuava em favor de todas as usinas. Ou a usina tinha um departamento contábil, e esse departamento contábil, ele atuava em favor de todas as usinas. E ao invés de existirem vários contratos de trabalho, vários pagamentos picados, o que era feito, todas essas despesas eram consolidadas, eram pagas pela holding, e depois cada uma dessas empresas reembolsava a sua respectiva contraparte de acordo com um contrato de rateio fixado ali, celebrado entre as partes. O que é extremamente relevante dizer? Aqui, basicamente, a autuação ela não colocou em dúvida, ao contrário, a natureza das despesas, são todas despesas administrativas, há expressa referência ao fato no auto de infração, e ela também não questiona, não coloca em dúvida a regularidade do contrato de rateio, não questiona o critério do contrato de rateio, não questiona a existência da despesa, não diz que a despesa foi exagerada ou não foi exagerada, rigorosamente nada. O que basicamente o auto de infração faz é contestar e divergir do entendimento da contribuinte ou do tratamento da contribuinte pelo fato de existir essa consulta número 8, cujo entendimento era os valores recebidos em virtude de uso compartilhado de serviços administrativos, referente à contabilidade, jurídico e recursos humanos, representam receitas e serviços. Então, esse era o entendimento da época. Então, aqui, em defesa contra o auto de infração, a contribuinte vem e diz, olha, com a devida vênia, são todas despesas administrativas, conforme reconhecido pelo próprio auto de infração. O que diz a defesa? A defesa diz o seguinte, olha, com a devida vênia, a própria Receita Federal atualmente possui entendimento diverso daquele em que o fiscal se utilizou para a lavratura desse auto de infração. Embora o fato gerador seja 2010, no caso há uma solução de divergência COSIT 23 de 2013, que no nosso entendimento seria até de observância obrigatória, em que admite-se a existência, a regularidade desses contratos de rateio e a divisão de despesas entre empresas do mesmo grupo econômico. O que diz a empresa, até há de argumentando, já que nenhuma das suas despesas foi questionada. Ela diz o seguinte, olha, aqui não haveria nem os elementos para caracterização da receita, porque efetivamente o que houve é uma conta de chegada, o que houve é que o salário é 10, dividiu-se entre esses 10 entre as empresas do grupo, não houve ganho, não houve mais-valia, não houve rigorosamente nada. O que disse ainda a empresa, também argumentando, dizendo, olha, se a gente quisesse, a gente nem poderia prestar esses serviços, por exemplo, serviço jurídico, porque para prestar serviço jurídico na essência, na forma que foi mencionada pela fiscalização, a companhia teria que ter registro, autorização da OAB, por exemplo. Ela teria que ser um escritório de advocacia. A mesma coisa teria que ser um escritório de contabilidade. Teria que ter a autorização do CRC. Então, sequer seria possível, em tese, a prestação regular desses serviços na forma mencionada pela fiscalização, né? Que dissemos também argumentando tanto, olha, todos os reembolsos, todos os valores estão adequadamente contabilizados, foram chancelados pela auditoria independente e mais, não trouxe nenhum ganho, eles são absolutamente neutros do ponto de vista fiscal, porque efetivamente se o caixa tivesse saído das usinas, não haveria ali nenhum resultado tributável diferente, né? E aqui, de novo, né, também argumentando tanto, a gente mencionou na impugnação que todos os critérios de rateio previamente definidos, foram rigorosamente observados. E aqui,
a gente traz a solução de divergência COSIT 23, que é de conhecimento dos senhores, que diz o seguinte: é possível a concentração em uma única empresa do controle de gastos referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados para posterior rateio dos custos e despesas administrativos comuns entre empresas que não a mantenedora da estrutura administrativa concentrada. E ela diz que, relativamente à contribuição para o PIS e ECOFINS, observadas as exigências estabelecidas no item anterior para a regularidade do rateio, os valores auferidos pela pessoa jurídica centralizadora das atividades compartilhadas, como reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico pelo pagamento dos dispêndios, não integram a base de cálculo do PIS e da ECOFINS. Basicamente, é a mudança de entendimento daquela consulta número 36, que foi citada, que foi utilizada de base no auto de infração. Examinando a nossa impugnação, o que reconhece a DRJ? Ela diz o seguinte: olha, o lançamento aqui se apoia exclusivamente na interpretação da solução de consulta 36 de 2009. E aqui, muito provavelmente, o fiscal deve ter feito uma interpretação que, na data do fato gerador, 2010, prevalecia o entendimento de que o rateio de despesas não seria possível e todo e qualquer valor rateado corresponderia à receita da empresa centralizadora. E aqui diz a DRJ, e efetivamente é o que acontece: não houve qualquer questionamento no que diz respeito à natureza das despesas. O lançamento não teve como arrimo descaracterização de despesas pela constatação de que, na verdade, seriam receitas, que o rateio apresentaria inconsistências, etc. O litígio se restringe tão somente ao fato de se determinar se as despesas contabilizadas pelo impugnante para todo o grupo econômico rateadas entre as empresas encontram-se ou não sujeitas à incidência do PIS da COFINS. Aqui, a gente ratifica a solução de consulta de divergência COSIT 23 de 2013, que ela resolve definitivamente esse conflito, que é efetivamente até o entendimento da DRJ, né? E basicamente o que a DRJ faz, o que ela diz, o óbvio que a solução de consulta, até por ela ser interpretativa, ela não vale só para fatos posteriores à sua edição, ela vale também para fatos anteriores à sua edição, contrariando aqui o entendimento da fiscalização e do auto de infração. E, por fim, o que a companhia, que a contribuinte gostaria de ressaltar, é que esse entendimento de que a solução de consulta 23 deve ser aplicada nesse caso, ela é seguida por vários precedentes do CARF, e aqui peço vênia, cito 6, Vossas Excelências estão acompanhando, por exemplo, o primeiro acorda da turma 3201, não integra a base de cálculo PIS e COFINS, os valores oferidos a título de reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico. Então, senhores conselheiros, eu acho que essas eram as considerações e eu me coloco à disposição aqui para quaisquer considerações de fato. Deixa eu só voltar assim. Agradeço ao doutor Guidoni e passo a palavra ao relator. Como visto, a decisão de primeira instância foi submetida ao exame necessário, tendo em vista que o crédito exonerado ultrapassou o limite de alçada previsto à época. Compulsando os autos, observa-se que foram exonerados os seguintes valores. Como se observa facilmente, os valores exonerados pela decisão de primeira instância ultrapassam o limite de alçada previsto no artigo 1º, portaria tal. Assim, lembrando o teor da súmula CARF 103, de aplicação obrigatória, deve ser conhecido o presente recurso de ofício, pois acima do limite de alçada vigente. Superada a questão inicial de conhecimento do recurso, quanto às demais questões, com base no parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9784, no artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto 9.830, artigo 57 do parágrafo 3º do RICAF, adoto como razões de decidir os precisos fundamentos consignados no aresto recorrido, transcritos a seguir. Então, eu trago a decisão da DRJ e nego provimento, exatamente porque esses valores recebidos nesses contratos de compartilhamento de despesas, eles são reembolso. Isso aí a gente está olhando, obviamente, do ângulo da pessoa que recebe
eu não estou fazendo juízo aqui de valor sobre o ângulo de quem paga. Né? A gente tem casos, por exemplo, tem julgados aqui, tem soluções de consulta, COSIT, tem decisões administrativas e judiciais que tratam também dessa questão de rateio de despesas do ângulo de quem está pagando, certo? Se incide ou não, se pode ou não acreditar, PIS/COFINS e tudo mais. Não é esse o caso aqui. Aqui é o caso que se trata de rateio de despesas, esses valores são pagos e quem recebe é que está sendo, a gente está analisando quem recebe isso aí. Então, é um caso bem específico e que exatamente trata a solução de consulta que a recorrente bem apresentou aí na sua defesa. Então, é um caso específico. Então, nesse caso, eu voto por negar provimento ao recurso de ofício. Eu queria só um esclarecimento, porque eu já votei várias vezes esse tipo de processo, e eu me lembro, inclusive eu sublinhei aqui 3 requisitos. Eu vi que não há discussão sobre a questão da reembolso, parece que não se discute tanto, mas a pergunta que eu faço é o seguinte, e eu me lembro que era fundamental na época da decisão, são aquelas 3 letras da sua página 4 do voto, que fala assim: observar as exigências estabelecidas no item anterior para a regularidade do rateio de dispêndio. Nos autos tem essa... Porque eu me lembro que era o que acontecia nos autos que eu me lembro de ter julgado, e ainda na época de conselhos. Não tinha essa individualização, a contabilidade refletindo, tudo bonitinho aqui. A apuração de eventuais créditos da não cumulatividade aqui seria para cada pessoa jurídica. Para qual pessoa jurídica vai o quê? Qual é o valor por exemplo, despesas jurídicas, como está falando, mas despesas jurídicas é mais complicado porque basicamente não vai ter crédito, né? Mas aqueles que têm crédito, por exemplo, o que vai para cada um, quanto vai, qual é o percentual, como é que foi a planilha de rateio dessas coisas, para poder caracterizar, ou inclusive com a própria solução de consulta, porque a solução de consulta fala isso. Pode, desde que tenha esses requisitos. Para você não importa os requisitos? Não importa, mas como a DRJ falou, não pairava dúvida sobre a configuração desse rateio em si. Né? O que ela diz aqui, ó. A autuação, ela vai em cima de uma aplicação da solução de consulta ultrapassada. Então, assim, não há esse dissenso com relação aos critérios de rateio, se foram ou não observados. Então, sim, mas se eu estou aplicando, pelo que eu entendi, a DRJ não está usando aquela solução de consulta, está usando a nova, por entender que é interpretativa. Tudo bem. Não vou discutir isso. Beleza, perfeito. Também acho que é interpretativo. O fato se está usando essa, eu, como julgador aqui, para ela, tá beleza, mas para mim pode não estar. Para mim pode não estar caracterizado. E se não tiver caracterizado aquelas três letrinhas ali, ABC, eu não tenho como dar provimento para ele. Aliás, negar provimento ao recurso de ofício. Você entendeu? Eu não parto dessa premissa, porque essa foi a conclusão que a DRJ tomou. Mas não quer dizer que eu sou obrigado a ter essa conclusão também. Eu preciso ver se nos autos tem isso. Ele conclui isso... Deixa eu ler um pedaço... Não me diz nada. Deixa eu ler um pedaço da decisão da DRJ aqui. Talvez esclareça para a gente. Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custo e despesas sejam dedutíveis do IRPJ, exige que correspondam a custos e despesas necessárias, normais e usuais
devidamente comprovadas e pagas, que sejam calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos previamente ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes, que correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços e contabilize as parcelas a serem ressarcidas com direito de crédito a recuperar e, finalmente, que seja mantida a escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas. Relativamente à contribuição para PIS/COFINS, observadas as exigências, aí que você cita, né, estabelecidas no item anterior, para a regularidade do rateio de dispêndios em estudo, os valores auferidos pela Receita, pela pessoa jurídica centralizadora das atividades compartilhadas como reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico pelo pagamento dos dispêndios comuns não integram a base de cálculo das contribuições em lume apurada pela pessoa jurídica centralizadora. B, a apuração de eventuais créditos da não cumulatividade das mencionadas contribuições deve ser efetuada individualizadamente em cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico, com base na parcela de rateio de dispêndios que lhe foi imputada. C, o rateio de dispêndios comuns deve discriminar os itens integrantes da parcela imputada a cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico para permitir a identificação dos itens de dispêndio que geram para a pessoa jurídica que o suporta, que o suporta direito de creditamento nos Você está me falando... Se vê, desculpa, só para te ajudar no raciocínio e a gente construir um raciocínio, o que você falou para mim no início do voto aqui a gente está falando só da questão da possibilidade de incluir na receita desta pessoa jurídica os valores recebidos a título de reembolso. Tá bom? Isso. O A está falando só que o B e C fala do creditamento das outras. Mas eu vejo isso como um todo. Se a gente está tratando da holding, está falando que aquilo é um reembolso, eu tenho que ver isso como um todo. Então, eu preciso ter, como um todo, esses dados. Na minha visão. O que eu falo é o seguinte, dos outros casos, né? Desculpa, porque é a maneira que eu já julgo. Eu não poderia ser incoerente com os julgamentos anteriores. É porque os outros casos que eu falei agora aqui, são casos que a incidência vamos dizer assim, é focada em quem está pagando. Tem casos assim, que não é esse caso aqui, né? Então, isso não afasta essa sua visão de que todos esses elementos aí devem ser analizados. Não é conflitante. Eu estou te entendendo, porque quando eu julgo isso, eu sempre julguei isso como um todo, ou seja, como a holding. Olha, ele está falando que é holding. Não, mas tem casos... Está discriminado para cada um que vai ser, está tudo bonitinho, contabilizado. Vamos ver, eu esqueci até o nome do balanço que se dava Você deve lembrar mais do que eu, o nome... Tem um balanço que você vê, o balanço que você junta todos na contabilidade avançada, a gente aprende isso. Hoje em dia eu já não sei nem mais se aprende tanto isso, você junta todos para ver como um todo. Não, você tem que realmente olhar como um todo, mas não é essa a questão, assim, quando eu falo que tem outros casos, é o seguinte, você tem que olhar realmente se o rateio se configura. Isso parte de uma análise global, se realmente tem uma centralizadora que, vamos dizer assim, contrata serviços de terceiros, por exemplo, ela pode contratar serviços de terceiro no exterior. Pode. Né? Então, e por repassar exemplo, custos e depois isso. Então, por exemplo, dele e não aproprio do outro. Porque olha só o que pode acontecer, o Vinícius. E aí eu me lembro até dos casos, me lembro até quem era a relatoria, era Fernando Dessa. O que acontecia? Havia contratação de terceiros, e aí o que acontecia? A empresa centralizadora pagava, e aí ela pagava por esses serviços e recebia um reembolso de parte de cada uma. E aí tinha a questão também do creditamento, mas também tinha a questão desse reembolso, se era ou não receita. Mas aí, tinha essas duas questões.
Mas aí essa não, então eu tenho dificuldade de isso é um caso diferente desse, por quê? Porque se a hold está no exterior... Não, a hold não estava no exterior. Imagine que a hold esteja no exterior, que é um caso, por exemplo, que é bem diferente desse aqui que a gente está julgando. Imagine que a hold esteja no exterior, ela receba das empresas aqui do Brasil, empresas do mesmo grupo, receba esses reembolsos, né? Essa remessa para o exterior pode ser considerada, vamos dizer assim, imagine que tem uma autuação sobre essas remessas para o exterior. Aí fala assim, é reembolso da holding lá, mas quem está enviando aqui é reembolso, então isso é uma outra discussão, eu nem vou... Não é isso, não é isso. Não. Aqui é da ótica da holding, de quem recebe. Sim, da holding que está no Brasil, isso. Que pode estar pagando, pode estar querendo ter crédito, eu não vou discutir isso, porque a gente está falando só da receita, mas para mim tem que estar caracterizado pelo grupo como um todo. Beleza. Não, isso tem que estar em qualquer caso. Agora, tem casos que a gente vai julgar o que é exatamente, qual a natureza jurídica disso que está sendo enviado, então é do ângulo de quem envia, ou, nesse caso que a gente está julgando aqui, qual a natureza disso que está sendo recebido, ou seja, é o ângulo de quem recebe, certo? Então, é essa distinção de caso. A gente tem casos dos dois tipos. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, por exemplo, Então, vou continuar agora porque o resto do voto não vai... Eu já li, você vai ler também, o resto do voto não vai responder isso. Presidente... Pode ler, por favor. Não quero te cortar. Como se falou alguma coisa? Presidente, posso só fazer uma consideração de fato, senhor presidente? Só uma consideração de fato importante. Se for de fato, doutor Guilherme, que já passou seu... Absolutamente de fato. O que eu queria dizer é o seguinte, todas essas informações que você está perguntando, elas foram solicitadas ao longo da fiscalização. Então tem lá os termos de intimação, olha, me apresenta isso, me apresenta esse documento, me apresenta esse documento, me apresenta esse documento. Então a contabilidade, a forma de contabilização, os documentos respectivos, tudo isso foi solicitado, tudo isso foi auditado, e o resultado dessa auditoria foi o questionamento do critério. Então, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, e aí por isso que eu digo, não acho que tenha passado despercebido, esse é o ponto, não tenha passado despercebido essas questões para a fiscalização. Isso, se efetivamente tivesse ocorrido a preocupação que Vossa Excelência está expondo, isso muito provavelmente estaria disposto no auto de infração, na medida em que esses documentos, essas contabilidades, ela foi examinada. Então, a questão aqui, e o que preocupa muito quando Vossa Excelência diz, não, eu vou dar provimento ao recurso de ofício, porque, veja, aqui a gente teria uma situação de reversão de um julgado sem que a matéria tivesse até sido controvertida. Porque, olha só, aí o senhor já está entrando na... Só para deixar, então, só para ficar no fato, senhor presidente, a questão da fiscalização, ela efetivamente, dado até os documentos que ela pediu, ela passou por isso. Posso retomar meu voto, Gilson? Claro que pode, desculpa, Ulisses, é que eu... Sim. Olha, achei que o senhor tivesse acabado o voto, por isso que eu estava... Não, eu vou reler aqui por causa dos colegas que, de repente, não entenderam a conclusão da DRJ. E aí eu vou explicar um fato extra disso aí. Então, é o seguinte, como se vê os dispositivos legais que regem a matéria e tal, há de se observar que os lançamentos que o lançamento se apoiou única e exclusivamente na interpretação da solução de consulta 36/2009, cuja ementa encontra-se transcrita tal. Evidente, portanto, que não houve qualquer questionamento no que diz respeito à natureza das despesas. Em outras palavras, o lançamento não teve como arrimo descaracterização de despesas pela constatação de que, na verdade, seriam receitas que o rateio apresentaria inconsistência, etc. Aqui, por que eu tomo essas conclusões da DRJ como verdadeiras, vamos dizer assim, substanciais, essa ótica da DRJ? Aqui a gente está tratando de autoinfração, tá? Se a descaracterização foi pela solução de consulta, certo? E não houve, a fiscalização não trouxe elementos para demonstrar que o rateio também não se aplica nesse caso, que tem inconsistências, que tem
problemas com relação, por exemplo, a divisão. Você caiu a sua... Travou. Travou. Tira ele e ele volta. Esse é um problema que temos no... acho que eu vou tirá-lo para ele ver que ele saiu para entrar de novo. Vamos lá. Zé, que isso, Zé? Você chutou o cara. Não estou te ouvindo, Zé. Chutei bem rápido. Tá certo. Esses nomes que os caras botaram no sistema ficaram meio esquisitos, né? Foi bem estranho, né? Chutaram, expulsou. Pô, é completamente deselegante. E fica tudo gravado, fica parecendo... Você chutou o cara. Pô. É desagradável. Mas vamos esperar ele voltar, então. Mandar uma mensagem para ele. Ele deve ter o mesmo acesso de escada que você, Zé. Pô, Jorge, estava vendo a sua sala, né? Que sala bonita, né? Obrigado, presidente. Muito obrigado. A sua deve ser muito bonita. Não. Aqui, a minha sala não tem nada. Aqui tem um vidro atrás de mim, só que é uma porta de vidro. Eu tenho que ficar virando o computador para não ficar mostrando toda hora a minha esposa entrando e saindo. Voltou. Voltei. Vocês ficaram congelados, eu achei que... Não, foi ao contrário, você que ficou. Vamos lá, doutor. Só diminuir a qualidade de vídeo para poder não dar problema. E vamos lá, doutor Vinícius, conclua o seu voto. Então, vocês ouviram... Ouvimos até a parte da solução de consulta, baseada exclusivamente na solução de consulta. Isso. Então, assim, como é uma autuação, se os critérios de rateio não foram observados, a fiscalização deveria trazer isso na autuação. O fundamento da autuação é simplesmente que o rateio não possibilita... o rateio é receita e ponto final. Essa é a fundamentação da autuação. Se há outros elementos para a fundamentação da autuação, o auditor deveria ter trazido isso. Ele não trouxe. Não caberia a recorrente comprovar isso. Caberia a autuação desconstituir o rateio. E não há essa desconstituição do rateio nos autos. Então, por essa razão, eu adoto plenamente esse entendimento da DRJ. A DRJ é muito clara quando diz que o fundamento foi simplesmente uma questão conceitual. A aplicação da solução de consulta que foi ultrapassada pela outra solução de consulta. Ok, doutor. Ok. Passo a palavra, então, ao doutor Walker Araújo. Presidente, eu só queria chamar a atenção de Vossa Senhoria com relação à admissibilidade do recurso de ofício, tá? Porque você separa por capítulos. Não, sim, mas eu revi essa posição. Não, tudo bem, só queria... Eu revi porque o CARF, na verdade, o PAF, não vou botar nem o CARF, o PAF não consegue usar a separação de capítulos em nada. O PAF não se atualizou conforme o CPC. Então, não adianta eu querer implementar coisas do CPC que não são implementáveis aqui no PAF. Então, eu desisti de... Eu vi isso também, e eu estava só esperando alguém chamar a atenção. Se não chamasse a atenção, eu ia deixar para lá. Só para o patrão entender, eu sou... eu comungo da ideia da separação do litígio em capítulos, né?
como Dinamarca. E por isso eu olhava e fazia análise da admissibilidade de embargo de recurso de ofício por capítulos que foram vamos dizer, revertidos pela valores desonerados da União. Só que eu desisti de fazer isso porque não tem como fazer, Walker. Então não tem jeito de tentar fazer algo que não tem como fazer. E mais ainda, por fim, a legislação, naquele dia lá, ainda há um bom tempo atrás, a leitura que você fez para mim da legislação, ela é muito, muito clara, não dá para usar isso. Doutor Walker, mas agradeço. Tá. Vou com o relator. Ok, doutor Jorge. Presidente, eu estou inclinado a acompanhar o seu... O meu não, eu não votei ainda não. O seu comentário. O senhor levantou um ponto crucial. Para mim é fundamental a comprovação. Eu votava assim com Paulo, fiz um processo nesse sentido e para mim, pelo menos, no acórdão, tanto do recurso voluntário quanto da DRJ, essa relação não foi comprovada. Por isso, eu abro a divergência. Ok, Jorge. Então, o Jorge abre a divergência para dar provimento ao recurso de ofício por falta de prova dos itens ali rateados. Ok. Doutor Zé Renato. Presidente, como bem lembrado pelo Vinícius, nós estamos falando de auto-infração. Então, a prova deveria ter vindo antes. Tá? Eu voto com o relator. Ok. Doutor Corinto. Presidente, em função das observações feitas anteriormente... Por quem? Pelos dois? Por Vossa Senhoria e agora pela inauguração da divergência, eu fui até o auto de infração, lá tem o termo de constatação, né? E eu vi que realmente não há maior óbice a forma de formalização dessa rateio, né? Eu tenho aqui que ela diz assim, o termo de contato, a auditoria fiscal fala assim, a forma alegada pelo contribuinte de rateio, de modo a esquivar-se da tributação, se assim fosse entendida, resultaria em verdadeira confusão patrimonial, o que não é admissível. Ou seja, eu acho aqui que ela está genericamente falando disso. E o maior, vamos dizer assim, argumento ainda é a questão de constar na DIPJ que houve o reconhecimento desses valores recebidos pela prestação de serviços. Então, eu comungo da visão da DRJ e do relator e acompanho o relator, presidente. Ok, doutor Corinto. Doutor Rafael. Eu também acompanho, presidente, o relator. Doutora Denise. O relator, presidente. Ok. Bom, em que pese as minhas considerações e depois as observações feitas pelo doutor Vinícius, e agora completando, inclusive, com as observações do doutor Corinto, que no auto de infração realmente não foi discutido, ela não contestou a falta, por mais... Veja, ela não sei nem se ela contestaria essa falta, tenho lá as minhas dúvidas, porque quando ela fez o auto de infração, a fiscalização, não tinha essa solução de consulta que tinha essas, vamos dizer, condições, se eu puder chamar assim,
Talvez mas isso são ilações. Eu não posso votar por ilações. Mas o fato é que não tinha. E ela se baseou literalmente pela... Agora, ao mesmo tempo, ela fala de confusão patrimonial. Mas que nível de confusão patrimonial que ela está falando? Ela deveria apontar efetivamente, olha, não está claro aqui o rateio. Eu não sei do que foi para qual. Eu não sei qual é a possibilidade. Uma vez que a gente está falando de crédito de PIS que eu fiz não cumulativo, ela sabe que isso vai gerar crédito. Então, o que cada um vai poder apropriar de crédito? Porque vai ser dentro de uma proporção de rateio do que foi de receita. Então, tem todo um reflexo essa apropriação e esse rateio. Não é simplesmente o auto de infração. Diante dessa, vamos dizer, dessas constatações e como a DRJ e o próprio relator entendem que o rateio foi feito de maneira não contestável, aliás, não contestada, vou botar assim, não contestável não, mas não contestada, eu também vou acompanhar o relator, deixando claro que nesse tipo de processo, cada processo vai ser julgado de uma maneira pontual e de acordo com os fatos. Porque senão fica, amanhã sai na imprensa que a gente está dando isso para tudo e qualquer sem eu olhar nada. Conheço já as histórias da imprensa. Então, estou deixando bem claro isso. Então, vou declarar o resultado por maioria de votos. Só um minutinho aqui. Cadê o... foi dado provimento por maioria de votos, em dar provimento ao recurso de ofício. Negar provimento ao recurso de ofício. Provimento ao recurso de ofício. Nos termos do voto do relator, vencido Jorge, que dava provimento. Doutor Jerônimo, o senhor tem alguma dúvida? Nenhuma, senhor presidente. Só fazer um esclarecimento até para a sua paz e espírito, presidente. O auto de infração foi lavrado depois da consulta. Então, foi depois da consulta? Depois, o auto de infração é de 2014 e, nesse caso, a consulta é de 2013. Só para lhe dar tranquilidade e... tá. Então ele já conhecia as condições. Então, melhor ainda. Então, na verdade, ele não fez porque me parece que estava correto. Exato. Okay. Senhor presidente, muito obrigado. Bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado. Nós é que agradecemos a presença, doutor Guidoni. Obrigado, um abraço. Um abraço. Vamos, então, votado do Odebrecht, vamos ao Beato. Senhor presidente. Podia convocar o patrono do item 674? Presidente, o item 674, ele é gravado. Ele é gravado? Perfeito, então melhor. Então vamos fazer agora. Ok, obrigado, Alberto. Por nada, presidente. Vou ter que arrumar uma maneira de botar isso nas minhas... mais uma informação na planilha aqui para não ter que ficar perguntando. Sala de sala. Bom, 624. Vamos lá que eu procuro depois. 624. 674. É do Jorge, né, Jorge? Jorge, vídeo gravado. Era só ver na pauta. Doutor Jorge, item 674. Processo final 2004-73. Recorrente A. Silva. Deve ser Praça Participações. Eu palavra. Presidente. Oi. Esse processo saiu com vista para mim. Já teve sustentação oral. Não precisa de novo, não. Eu não tenho esse histórico aqui. Obrigado. Vocês viram a pauta? Só para poder tirar a culpa da minha pessoa. Se vocês olharem, eu não sei se vocês estão acompanhando a pauta. Se vocês olharem a pauta não me diz isso.
Ele diz que o processo foi retirado por falta de tempo aqui. Ele não me diz que foi por vista. Não, a informação do Walker é correta. Tá? Não estou duvidando da informação do Walker, não. Eu só estou falando que eu não tenho essa informação de imediato na pauta. Eu recebi já um e-mail, não sei se eles passaram para vocês, avisando que o sistema está com problema gerador de pauta anotada que não dá os históricos. E isso aí tá vendo, vira um problema. Se o Walker não lembrar, eu ia passar. Bom, então eu vou botar aqui, ó. Não houve sustentação, pois o processo havia sido o processo estava com vistas do conselheiro Walker e a composição não foi alterada. Pronto. Então, já deixei aqui consignado que não houve a sustentação oral por causa que o processo saiu em vista e a composição não foi alterada para essa sessão. Então, podemos passar direto para o voto? Sim, eu vou ler o voto. Você mudou o voto, Jorge? Sim, o voto. Tá bom, então leia o voto. Se você mudou o voto, tem que ler o voto. Vou ler o voto. A Silva Praça Participações e Empreendimentos Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. A Receita Federal do Brasil, em julho de 2004, procedeu com a inscrição em dívida ativa, com base em DCTF apresentadas pelo contribuinte por débitos de COFINS dos períodos de janeiro 97 a março 98, julho a setembro 1998 e julho a dezembro 1999, os quais a recorrente requeriu a compensação com créditos de bis, amparado por decisão judicial, e resignado o contribuinte apresentou requerimento solicitando a devolução do processo RFI para análise das inscrições, o que fora prontamente deferido pela chefe da SDA1. A Receita Federal manifestou-se propondo o retorno dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional para as seguintes providências relacionadas aos créditos tributários vinculados às ações judiciais anteriormente citadas. Verifica-se no quadro da informação fiscal que os depósitos judiciais correspondem ao montante integral de parte dos créditos tributários de COFINS referentes aos períodos de apuração de 07 a 12.999. Portanto, somente está sendo cobrada a diferença que não está amparada por crédito apurado ou depósitos judiciais. Diante de tais alegações, o recorrente achou poder impugná-las alegando que não poderiam ter inscritos em dívida ativa, pois tais débitos declarados em descumprimento já teriam sido alcançados pela decadência. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada. Tópico: da decadência dos débitos de COFINS até setembro de 1998. O presente processo trata da cobrança de créditos tributários de COFINS declarados em DCTF relativos aos períodos citados, nas quais o contribuinte tem compensação com créditos de bis, amparado por decisão judicial. A discussão posta nestes autos diz respeito à possibilidade de feitura de auto de infração referentes a períodos de apuração declarados em DCTF. O voto traz considerações a respeito da legislação da DCTF. A leitura do voto prossegue ao final das folhas 6. Assim, em relação aos débitos declarados, para os fatos geradores anteriores à edição da MP 135/2003, eram dois os tratamentos para o lançamento de ofício. A. Débitos confessados, incabível o lançamento de ofício. B. Débitos declarados mas não confessados, obrigatório o lançamento de ofício. Retornando ao caso em exame, os débitos foram declarados com base em DCTF apresentadas pelo contribuinte por débitos de COFINS dos períodos assinalados.
requeriu a compensação com créditos de PIS, impactado por decisão judicial. Nesse contexto, a redação do artigo 5º do Decreto-Lei 2.124/84, ainda vigente, a DCTF constitui confissão de dívida, sendo assim cabível o lançamento de ofício e procedendo, portanto, à argumentação de decadência por parte do recorrente. Tópico da necessidade de auditoria interna com o indeferimento da compensação, débitos exigidos de ofício. É alegado às folhas 1 e 12 do recurso voluntário. Basta frisar que, em relação ao dispositivo citado, podemos observar que, diante dos valores informados na DCTF, é necessário a abertura de um procedimento de auditoria interna, que, após a apuração de todos os débitos pela auditoria, eles são exigidos de ofício. No caso concreto, as DCTFs em tela foram transmitidas pela contribuinte entre 1997 e 1999, ou seja, em um momento em que ainda não se encontrava em vigor a MP 135, donde evidente a exigência de lançamento de ofício, agindo o fisco, portanto, em total desacordo com a legislação vigente à época. Como relatado a Luiz, a Receita Federal do Brasil, em julho de 2004, procedeu com a inscrição em dívida ativa, com base em DCTF apresentadas pelo contribuinte, e resignado o contribuinte apresentou um requerimento solicitando a devolução do processo RFI para análise das inscrições, o que fora prontamente deferido pelo chefe da SDAU. A Receita Federal manifestou-se propondo o retorno dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional para as seguintes competências relacionadas aos créditos tributários vinculados às ações judiciais anteriormente citadas. Entende-se que esse procedimento foi fruto de auditoria interna, que, por sua vez, teve por resultado os depósitos judiciais correspondem ao montante integral de parte dos créditos tributários de COFINS referentes aos períodos de apuração de 07.999 a 12.999. E 2. Foi remetida à cobrança apenas a diferença não amparada por crédito apurado ou depósitos judiciais. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego o provimento ao recurso do contribuinte. E com o voto, Jorge Abudi, relator. Ok, eu vou... Bom, uma vez que ele mudou o voto, tem que ver se eu... Vou ter que tirar a ordem prevista no regimento e passar a palavra ao Vinícius, né? Porque ver se ele vai acompanhar ou não vai acompanhar o novo voto do relator. Palavra do doutor Vinícius. Eu divergia, né? Porque ele dava provimento no anterior, é isso? Correto. Eu não tenho anotação. Eu não tenho anotação. Eu vou ter que discutir isso com a nossa COJU, porque assim fica muito ruim. É. Mas tá bom. Eu não sei, foi isso? Isso eu com o relator. Com o relator agora? Ok. Doutor Walker Araújo. Eu pedi vista porque eu fiquei em dúvida com relação ao objeto da ação judicial, né? Para ver se ela interferiria aqui no julgamento desse processo, mas não interfere, não. O patrono tinha mencionado na sustentação dele que essa ação tinha obstado fazer o lançamento, né? Porque é o que se discute aqui. E, ô Jorge, quando mudar voto, avisa a pessoa que pediu vista, tá? Porque foi numa saia justa, cara. Porque às vezes eu faço um trabalho e você tá mudando, eu tô fazendo um trabalho à toa. Então, da próxima vez, avisa a pessoa que pediu vista, até para não perder tempo, né? Porque a gente não tem hora para computar em relação à vista, essas coisas. Então, você vai mudar o voto, pelo menos comunica a pessoa que pediu vista. Eu vou acompanhar o relator. Ok, basta mandar um e-mail. Manda um e-mail, estou mudando, você sabe que ele pediu vista, então manda um e-mail para ele, não precisa mandar para todo mundo, não. Desculpa. Tudo bem, estamos acertando procedimentos, tudo bem. O Walker não é um cara rancoroso, ele é um cara bonzinho, filho, não dorme, então o cara que não dorme não tem problema, não é rancoroso. Ele já não dormia, não sei por que ele reclama, né? Pô, há 2 anos que eu conheço o Walker, há 2 anos ele fala pra mim que não dormia, e não é há 2 anos que ele tem filho. Mas essa noite agora eu durmo menos. Ele dormiu. É que agora eu durmo menos, mas essa noite eu dormi. Então beleza. Então podemos ir até 10 da noite hoje. Tá tranquilo hoje. Pode ir até às 11. Realmente.
A sua cara hoje tá com uma cara de mais amigo. É difícil essa tua cara tá de mais amigo, mas hoje tá. Difícil porque tu tem a cara de, né? Vou estourar tudo, vou jogar uma bomba. Homem bomba. Então vamos lá. Cuidado que você mora na mesma cidade que eu, viu? Por isso, esse é o meu desespero. Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Eu lamento muito uma vez, Walker. Desculpe, vou aprender. Nada que uma rodada de cerveja, quando voltar, não fique pago, né? As coisas não são assim, né, Walker? Bom, então, como eu havia falado lá no início, vamos voltar ao item 401 da pauta. Esse item é do dia 23/9, 9 horas da manhã. Ele é um paradigma de alguns processos. A relatoria é do doutor Zé Renato, que já está com a palavra. 401? Isso. Presidente, posso resumir aqui rapidinho? Pode, se for fácil. Não, na verdade, na minha visão, é fácil de resolver, até porque eu estou propondo uma resolução. Então, o que acontece? A resolução, beleza. O que acontece? Esse processo aqui, ele foi indicado como o paradigma. Então, só veio ele para minha caixa. Tá? Na minha caixa dele, ele fala... Eu vou ler o voto aqui que dá para entender certinho. Inconformada, a recorrente em depósito de recurso voluntário, repisando os argumentos trazidos outrora da sede de manifestação, pedindo o reconhecimento dos créditos de supostos insumos utilizados no desenvolvimento da sua atividade empresarial, os quais foram glosados pela fiscalização, que entendeu não serem relevantes ou essenciais para a consecução da sua atividade. Todas as peças encartadas nos presentes autos, sejam elas de lavra da fiscalização da DRJ ou do contribuinte, indicam documentos que foram objeto de análise quando da realização do procedimento fiscal, juntados pela contribuinte, porém não encontram-se juntados no caderno processual. Então, assim, eles fizeram tudo isso, toda essa análise, só que os documentos não estão neste processo. Possivelmente estejam nos outros. Então, entendo que tal lapso pode ter sido ocasionado quando da desapensação do processo solicitada pela SAORT de Cascavel, folha 08, conforme abaixo subscrito. Aqui tem o despacho de desapensação. É de se ressaltar que referidos documentos são imprescindíveis para a análise da demanda. Desta forma, considerando a falta dos documentos relacionados aos créditos pleiteados pela recorrente, que no presente processo dizem respeito ao quarto trimestre de 2006, propõe a conversão do presente julgamento de diligência para encaminhar o processo à unidade de origem para que a mesma promova a juntada dos documentos utilizados pela fiscalização e os juntados pela recorrente. Sanado o equívoco aqui indicado, retorne os autos ao CARF para que seja dado continuidade ao julgamento. Esse é o meu voto, presidente. Ok, vou passar logo para o doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Corinto. Acompanha. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também com o relator, diligência. Viu como é que era fácil? É verdade. Então é resolução. Ok, era fácil mesmo. O problema é que será que os outros também são assim? Mas pois vai tudo. Pois é, mas aí não sou eu. É quem faz o lote que tem que ver isso, né?
Exatamente. No lote, possivelmente, esteja o processo que tem todos os documentos. Ó, você imagina, a gente indicou 200... Tá no 412. Você vê, imagina o seguinte, nós indicamos 250 processos, nossa turma. Temos 680 processos. Então, você vê, essa diferença, eu teria que olhar um por um para ver se são iguais. Não dá certo. É absolutamente impossível. A não ser que eu não relatasse, ficasse só vendo isso. Bom, mas a estrutura do CARF, na verdade, já tem um grupo só para fazer esse trabalho. Né? Não posso reclamar, não vamos... E agora uma coisa eu te digo. O Paulo, se tivesse visto, isso não passaria. É que, na verdade, é para evitar prejuízo, né? Então, vamos descer, não vai causar prejuízo para ninguém, nem para a fazenda, nem para o contribuinte. E aí a gente já julga isso. Sim, tá perfeito. Bom, então, esse aqui foi resolvido, que foi o 401. Deixa eu ver o próximo. O próximo é o 486, que é do dia 23/9, que seria julgado às 14 horas. Não, peraí, não é isso não. 486 é no dia 24/9, às 9 horas. J. Macedo. São 2 do J. Macedo, os 2 da doutora Denise. Presidente, os 2 são diferentes um do outro. Sem problemas. Então, vamos começar pelo 486, doutora Denise? Sim, vou abrir aqui. E se justifica ser diferente porque tem 2 grupos. Não, só um é lote. Eu só vou julgar um por enquanto. Certo. Tá? Eu vou julgar o 486. O outro não é paradigma. E aí, pode ser que ele fique aí. Até porque eu tenho outros paradigmas para serem julgados hoje ainda. Tá? Pode ser? Então, é o item 486 da pauta. Sim. Relatoria da doutora Denise. A empresa é J. Macedo. E o final do processo é 2009-84. Eu posso resumir, porque pode. É bem simples o caso aqui. A empresa apresentou um PERICOMP e ele retificou a DCTF após o despacho decisório. E a DRJ, ela simplesmente não analisou sob o argumento que o contribuinte deveria ter retificado a DCTF antes do despacho decisório. Então, quer dizer, esse litígio ele não foi nem observado pela DRJ. Tem decisões tratando dessa matéria, né? Inclusive, aqui que me chamou a atenção, que tem um cálculo anexado na folha 96, 99 pela SAORT, dizendo que o contribuinte foi cientificado do despacho decisório e verificamos também que, por meio do cálculo anexo, o crédito solicitado foi suficiente para compensar o débito vinculado. Então, quer dizer, tem um indício aí que o contribuinte tem direito. Então, sob pena de supressão de instância, o meu voto fica diante do exposto, voto por conhecer o recurso e no mérito dar parcial provimento para declarar a nulidade do acordo recorrido e determinar a remessa dos autos para a DRJ de Florianópolis, superada a questão da retificação da DCTF após a data da transmissão da DECOMP, no caso do despacho decisório, na verdade, realize novo julgamento solicitando, caso entenda necessário, diligências para identificar corretamente o valor do PIS para o período de apuração do ano calendário de 2004. Com o meu voto, presidente. Tá, só uma coisa, veja, você está superando uma preliminar, não é isso? Sim. Então não é caso de nulidade. Se você entender que ela não se pronunciou, foi omissa, sim, aí você vai declarar a nulidade. Porque ela foi omissa. Ponto. E você não pode mais falar. Tá, então eu só coloco aqui para declarar... São duas coisas diferentes. Se você entender o seguinte, olha, ela desconsiderou a DCTF, porque ela entende que não tem que analisar a DCTF, por exemplo, depois do despacho decisório, e não analisou mais nada, aí o que você vai estar falando? Olha, eu acho que tem que analisar a DCTF sim, então eu afasto essa preliminar que ela
que ela trouxe, ou prejudicial, vamos botar assim, afasta a prejudicial e analisa as demais questões. Isso é uma coisa. Agora, ela foi omissa, você entendeu que ela foi omissa, ela não falou nada. Se ela não falou nada, ela foi omissa, aí você anula a DRJ e pede para que ela analise os fundamentos não analisados, que na verdade a possibilidade ou não da análise independente de quando foi apresentada esse teste. Depende do que aconteceu. O que você quer realmente? Eu não estou então com a decisão aberta, estou falando pelo que você falou. Certo, eu coloquei então aqui que dá parcial provimento para declarar nulidade do acordo decorrido e determinar a repeça dos autos para... Não, isso eu entendi. Eu quero saber se ela analisou ou não analisou. Não, ela não... Ela analisou a possibilidade da DRJ? A DRJ, esse é um caso típico lá de Florianópolis. Eles fazem como que se diz, um jogo mental para afastar esse tipo de procedimento. E fala o seguinte, simplesmente é o seguinte, não houve a retificação, só com a retificação teria surgido o crédito. Isso. Basicamente essa lógica, tá? São julgamentos típicos. Então ele desconsidera essa retificação feita a posteriori. É isso? Sim, ele nem analisou o crédito. Ele nem analisa o crédito. Não é questão de nulidade, é questão de reformar a DRJ e mandar analisar as demais questões que estão no despacho decisório. O despacho decisório analisou. Analisou. Então é caso de reformar a DRJ e não de anular a DRJ. Porque não teve omissão. Ela se pronunciou. Ainda mais como o doutor Vinícius está falando, já é um procedimento tentando reduzir. Mas o processo ele tem que voltar para a DRJ analisar, não é isso? Superando essa prejudicialidade? Então, porque, olha só, veja, a gente tem que entender as consequências de anular uma coisa e de reformar a coisa. Primeira consequência, quando você anula, você devolve para analisar tudo de novo. E você não pode falar o que ela tem que analisar, na verdade. Você não pode falar, olha, leve em conta isso, não leva... Não, você anulou o ato. Ela vai produzir novo ato. Sim. Da maneira que ela quiser, inclusive igual. Agora, quando você reforma, você já está tendo um efeito substitutivo. A decisão nossa já está falando o seguinte, esse procedimento de apresentar posteriori não inviabiliza a análise de crédito. Então, você vai ter que levar em conta os dados da DCTF retificadora. Então, esquece essa prejudicial e analise o crédito. Aí você está reformando, entendeu? E aí você pode dar uma ordem nessa reforma. Porque a ordem qual é? Esquece esse teu procedimento que não pode fazer a análise pós-disparo decisório. Entendeu? Sim, foi o que eu coloquei no voto, só que eu não analisei o crédito. Eu pedi para que... Então você não entendeu. Não, você não entendeu o que eu falei. Não, desculpa, eu não... Você não precisa analisar o crédito, Denise. Você não tem que analisar o crédito. Se você anula, você devolve tudo para a DRJ e ela não pode seguir. Ela pode, inclusive, julgar de novo da mesma forma que ela julgou. Aí vai voltar, vai ficar o loop infinito, se quiser. Se a DRJ quiser, vai ficar o loop infinito. O que você tem que fazer é simplesmente afastar, pode usar essa palavra, de repente, afastar, né, a decisão da primeira instância, devendo o processo retornar à primeira instância para apreciar as outras questões, porque essa foi superada, essa questão da retificação da... Isso aí, na verdade, é uma questão prejudicial, né? Concorda comigo? Sim. Porque ela define o resto. Como bem diz o nosso grande, vamos dizer, doutrinador Corinto. Ele adorava discutir comigo prejudicial e preliminar, a diferença dos dois, tal. A gente já perdeu alguns minutos discutindo isso. Então, para mim é uma prejudicial. Então, essa prejudicial indicou o que vai acontecer com a demais questão, que é negar. Você está afastando a prejudicial. É igual afastar uma decadência, igual afastar uma prescrição, uma homologação tácita, qualquer coisa dela, é igualzinho. E outra coisa, nulidade, erro em procedendo.
Lembra disso. Você não decreta nulidade no erro judicando. Raramente. Tem uma ou outra... Na verdade, a gente acaba fazendo isso porque não tem embargos de declaração na decisão de primeira instância. Aí a gente acaba no erro improcedendo, que é a questão da omissão, você acaba declarando a nulidade, mas é uma questão de ajuste para poder não deixar o contribuinte órfão, só isso. Sim. Mas o importante é o seguinte, você entendeu? Não, sim, o meu voto foi nesse sentido, eu só concordo, só que no final ali é que eu coloquei aquilo errado. Tá bom, então vamos lá. Como o senhor vota, doutor Vinícius? Com a relatora. Doutor Walker Araújo? A relatora. Doutor José Renato... Não, doutor Jorge. Jorge é good. Com a relatora. Doutor Zé Renato? Com a relatora, presidente. Doutor Corinto? Acompanha, presidente. Doutor Rafael? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então foi dado o provimento parcial por unanimidade. Nos termos do voto do relator. Copiarei essa mesma decisão para os seus repetitivos. Agora tem orelha, né? Oi? Depois discute isso. Não entendi? O gênero indefinido, relator, e depois a gente fala isso. Ah, não sabia não. Não, nem queira. Não, tô falando sério, eu não sabia que tinha. Nunca li isso. Não queira. Mas é verdade isso? Parece que é. Enfim, deixa quieto, daqui a pouco vamos... Entendi, porque aí... Não, mas peraí. Não, deixa, depois... A questão de gênero... Deixa, gente. Até a questão de gênero, deixa. O homem que opta ser mulher vira A. Deixa, Gil. A mulher que opta ser homem vira O. Isso. Não é isso? É. Tá tudo mudado, Gil. Então a pessoa que opta mudar de gênero vira E... Eu tenho que morrer, é mais fácil morrer e renascer do que História esquisita essa aí. Reaprender isso tudo de novo. Pergunta ao Corinto. O Corinto é avançado, ele sabe essas coisas todas. Né, Corinto? Não sabe de nada. Então tá. 506. De relatoria do Dr. Jorge Lima Abud. Tá com a palavra, doutor. Presidente, desculpe, portanto, eu vou direto ao voto, porque é muito simples. Link Comunicações Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Prazo presente de declaração de compensação. Data da transmissão 31 de julho de 2012. Declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de pagamento indivíduo maior do tributo COFINS. Código da Receita 2172. Referente ao período de apuração 31 de maio de 2010. Despacho decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri não negou a compensação declarada sob o argumento de que a partir das características do DARF discriminado no perto-compre foram localizados inúmeros pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos. A Delegacia Regional de Julgamento no Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos. A contestação do contribuinte se resume em alegar que seu crédito existe conforme se comprova pela entrega da DCTF original, que neste período não foi declarado débito apurado da contribuição, juntando como prova cópia da DCTF retificadora e do DARF recolhido. Também verificou-se que a decisão... Jorge, para aí, Jorge. Transmitida em 16 de janeiro de... Por favor. Jorge, essa é questão de prova, não é? Correto.
Então, me diga o que foi apresentado na manifestação e o que foi apresentado no recurso voluntário e vamos julgar assim. Não vou fazer voto, não. A manifestação de folha 2 a 31 foi apresentado comprovante de arrecadação e DCTF. No recurso voluntário, a partir de foi juntado a partir dos documentos 4 da com o DCTF identificadora TIRF, notas fiscais não informadas na TIRF, além do divulgação. Isso tudo está no voto, folha 6. Tá, e me diga uma coisa. Na manifestação de conformidade, ele disse qual era, caracterizou a materialidade do crédito, como é que foi feito esse crédito, por que foi o crédito? Não. Não? Então já temos elementos para votar. Você está negando o provimento? Correto. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor José Renato de Deus. Com o relator. Doutor Corinto. Doutor Rafael. Relator. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Negado o provimento por unanimidade. Doutor 514 é o seu também, Jorge. Se for na mesma maneira, você já sabe que precisa olhar e nos comunicar. 14, TS Chara. Não passa não, eu estou ainda passando. Só um minutinho. Só para você já. Oi. É diferente. É falha na transmissão do PERCOMP. É falha na transmissão do PERCOMP. Falha na transmissão? Isso. Erro. Erro na transmissão da PLComp? Isso. Aí ele quer o direito de fazer o PERCOMP em papel. O direito foi negado por falta de prova. Os dois são iguais? São iguais. Tá. Então, bom, tudo bem, a gente já entendeu o relatório. Então, passa o voto, por favor. Correto, olha mesmo. Precisar a tecnologia de sistemas limitada. Processo de final 12. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI relativo ao segundo trimestre de 2004, formulado pelo representante legal da interessada e protocolizado em 9 de setembro de 2010. Tendo em vista que o programa Perdiconto não permitiu o envio pelo módulo online, consulta o módulo Perdiconto.sf, efetuada em 26 de junho de 2013, informa que não consta na base de dados declaração de compensação gerada eletronicamente vinculada ao presente processo. O despacho decisório assim decidiu, as folhas 176 e 177. O presente processo carece de elementos que demonstrem, de forma cabal e suficiente, a impossibilidade de utilização do programa Perdiconto ou a ocorrência de falha no programa que impediu a interessada de efetuar o pedido eletrônico de ressarcimento. Ausente essa demonstração, melhor sorte não merece o pedido de ressarcimento do IPI efetuado em papel, se não ser deferido sumariamente. Cabe anotar que as compensações objeto da declaração de compensação, que tem a descrição do crédito do ressarcimento do IPI do segundo trimestre de 2004 e da declaração àquela vinculada de final 108, transmitidas à RFB nas datas sublinhadas, se encontram na seguinte situação no módulo Perdiconto.sf, homologação total aguardando procedimentos de compensação. Assim, pelas razões expendidas, propõe deferir sumariamente o pedido de ressarcimento. Ao presente caso se aplicam o artigo 29 parágrafos, combinados com parágrafos do artigo 98, todos da INSRF 900, de 2008. A INRF 900, de 2008, está
estabelece que o pedido de ressarcimento formulado em meio papel somente será efetuado se houver impossibilidade de utilização do programa eletrônico PERDCOMP por ausência de previsão da hipótese de ressarcimento, o que não é o caso presente, bem como pela existência de falha no programa que impeça a geração do pedido eletrônico de ressarcimento, determinando, ainda, que tal falha no programa. A falha no programa deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo ARF no momento da entrega do formulário petição em papel, assim como deverá estar acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório. O recurso voluntário traz a seguinte alegação: as folhas 03 e 04 daquele documento. A recorrente tentou transmitir pedido de ressarcimento de crédito através do programa PERDCOMP, mas não obteve êxito, pois o programa apresentou falha com a mensagem falha ao enviar. A recorrente tentou por diversas vezes transmitir a declaração, mas sem sucesso. Desta forma, entregou a documentação em papel na unidade da Receita Federal em São Paulo. Apresentou um documento semelhante relativo à situação ocorrida em outra transmissão. Porém, quando tentou transmitir a declaração de ressarcimento ao objeto deste processo, a mensagem falha ao enviar apareceu na tela e logo desapareceu. A recorrente, desta forma, não teve nem explotar a tela no momento da falha, pois a mensagem apareceu e logo desapareceu. A recorrente, infelizmente, não sabe dizer o que ocorreu com o programa de transmissão, ficando de mãos atadas com relação à prova da impossibilidade, uma vez que a falha não foi em seus computadores, mas sim no sistema da Receita Federal no Brasil. No Brasil, a prova cabal adota o artigo decidido do acórdão de manifestação de inconformidade, folhas 06 e 07 daquele documento. Nesse contexto, vale mencionar que a simples apresentação de todas as informações pode parar. não preenchidas no programa PGD PERDCOMP, conforme fez a interessada, não se traduz em... Bom, aqui está claro qual é o que estamos julgando, né? Então, vou passar a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, presidente. Ok, doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor José Renato de Deus. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Relator. Doutor Rafael. Relator, presidente. Doutora Denise. Relator, presidente. Também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade, o item 514. Na verdade, esse não foi o 514, né? Esse foi o 522, que é igual ao 514, não é isso, Jorge? Correto, presidente. Ok, então eu estou copiando para os seus repetitivos. Do 514 vai até o 521 e do 522 vai até... Bom, com isso a gente eliminou todos os que eram paradigmas das sessões passadas. Os senhores querem um intervalo agora para dar uma respirada e a gente começa o dia de hoje? Tá ok. Eu vou começar o dia de hoje também. Deixa eu só anotar aqui na minha planilha. Eu vou começar o dia de hoje também com os paradigmas, que aí a gente fica mais tranquilo para seguir os outros. Ok? Então, senhores, são 9h33, 10h33, 15 minutos. 33 com 15 dá 48. Bom descanso para todos. Parar a gravação? Pode parar a gravação, desculpa, sempre esqueço isso.